Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Estamos aqui para seguir o nosso estudo, né, do Gampopa, Ornamento da Joia da Liberação. Hoje é o nosso quinto encontro, onde nós vamos, então, aprofundar o tema da perfeição da concentração meditativa. Vamos começar, então, fazendo as nossas preces iniciais e depois a gente vai fazer o silêncio, né? Especialmente hoje, vai ter que focar mais nisso, né? A gente vai ler, contemplar e vamos praticar também. Vamos lá. Vamos à nossa prática, todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais, a todos os seres que morrem para a nossa sobrevivência. Dedicamos a nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas, aqui relacionadas para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos. Que todos encontrem a felicidade, as causas da felicidade e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Prece de sete linhas. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração do pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siri. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakins. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siris. Orgen Yigin Gyansan, Pema Egisar Pula. Yanseng Chigi Nadribni Pemaijane Shiksudra Kurdu Kandro Mante Kur Chichi Jesu Dadru Ki Jinji Loji Jesu Son Guru Bema Siddhi Ho Urje Jin Jansan Pema Gesar Pula Yanseng Chigi Nadribni Imagination exudra Kurdu Kandro Mampe Kur Chichi Jesu Dandru Ki Jinji Lochi Jesu Song Guru Bemon Siddhi Refúgio Bodhicitta no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dani Chapsu Chi Dagi Jing So Jing Pe So Nan Chi Rola Bingji Sanje Drupashur Sangye Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dani Chapsu Chi Dagi Jing So Jing Pe So Nan Chi Rola Bing Chi Sanje Drupa Sho. Muito bem, pessoal. Então vamos fazer nossa meditação. Uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Lembre-se de manter a coluna ereta e os ombros bem relaxados.
fundamento essencial no início da prática é mantermos o equilíbrio entre o relaxamento e a vivacidade. Estamos soltos, não obstruídos, relaxados e, ao mesmo tempo, com a mente clara, vívida, alerta. Por fazer algumas respirações conscientes, você pode observar o fluxo natural da respiração no abdômen e nas narinas. Iniciamos a prática com shamatha, permanência serena. Dessa vez, observando todo o espaço do corpo sendo permeado pela consciência. A consciência, a lucidez, aquilo que reconhece, que experiencia, observando. Não deixe que a sua consciência permeie todo o espaço do seu corpo. Você pode perceber a sensação tátil, onde você está sentado, sensação de peso, quaisquer tensões você relaxa, sua. Observa a respiração, entrando e saindo. Perceba a quietude. Rapidamente, nessa quietude, a mente produz alguma imagem, ou algum som, alguma ideia, uma bolha que acaba se projetando e captando a nossa atenção. Nesse momento, apenas solte e deixe as imagens, os pensamentos, quaisquer emoções, como uma onda que dura um tempo, surge, dura um tempo e cessa. Você observa que há quietude, esse espaço, que há um movimento, a onda que se produz, a imagem no pensamento, na tela mental, elas podem coexistir. Quem observa a quietude e o movimento é a consciência, a lucidez. Esse momento mais importante é não ser dragado pela história. De manter alerta, conscientes. A consciência imóvel,
observando todo e qualquer movimento que possa surgir. Um som, uma imagem, um pensamento, e ainda assim, quietude presente, consciência em nome. Então, vamos seguir em silêncio mais alguns minutos na prática.
Muito bom. Sim. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação? Como é que está sendo a prática? Vocês têm conseguido meditar durante a semana? Tão corrido que a gente deita e dorme, né? É muito trabalho. Eu, Então, eu tenho tentado, Gabriel, tá mas tentando de... eu tô. Mas assim, é, ficar sentado assim, com a coluna ereta é o que me. Aos poucos ela vai dobrando assim, vai cansando. Eu não consigo ficar muito tempo. E ajuda assim a se concentrar melhor, né? Você está fazendo quanto tempo, Diego? Olha, mais regularmente desde que eu comecei o curso aqui, Gabriel. Antes eu tentava fazer esporadicamente, assim, E mas está fazendo por quantos minutos? sabe que eu não meço o tempo, mas deve dar de 5 a 10 minutos, eu imagino, assim, mais ou menos. É bom, Diego, depois, se você quiser, né, fazer esse teste assim, né? Legal fazer todos os dias. Claro, depois a gente não vai precisar ficar fixado a um tempo, né? Mas conforme a gente vai passando, vai conseguindo prolongar. Pode pegar essa próxima semana e falar, não, eu vou pôr no despertador 5 minutos. Aí você fica lá só sentado direto, né? Mantém 5 minutos. Como é que fica a tua mente naquele tempo? Parece que daí gera um alerta mental, sabe? De eu ter a marcação ali, né? Do que eu só falar, ah, eu vou sentar e vou ficar aqui, né? Às vezes a gente acaba oscilando conforme o dia. Tem dia que às vezes eu quero ficar mais tempo, eu quero ficar menos. Então é legal ter essa regularidade, é como se fosse uma disciplina mesmo. Depois você pode estender as próximas semanas, passar para 10, depois 15. Aqui a gente tem feito 10 a 15 minutos, né, de silêncio ali, né? Eu conduzo um pouco e a gente faz um pouco de silêncio. Mas hoje o tema vai ser esse, né? Concentração meditativa. Então, a gente já olhou a base, né? Que é o caminho espiritual, vamos dizer, na perspectiva do budismo, que é a gente recobrar a nossa lucidez, é a gente voltar a nossa própria energia para nós mesmos, olhar o que é a nossa mente, o que são os fenômenos. Então, quando eu paro e olho a vida humana preciosa, eu vejo que eu tenho liberdades, eu tenho vantagens, eu tenho condição de sentar para meditar, de ver coisas tão sutis quanto é a mente, as leituras que eu faço, que eu posso aplicar isso, que é a bodhicitta, né? Para despertar e ajudar os seres também. Então, eu convivo com familiares, pessoas no trabalho, eu tenho dificuldades, e eu se não quero que as pessoas sigam que nem um asno manco, né? Que segue, vamos dizer assim, tropeçando no mesmo lugar. Então, parece que às vezes tem gente que fica 10, 15, 20 anos cometendo as mesmas situações, né? Vamos dizer assim, praticando a mesma forma de ser, de pensar e vai gerando os mesmos resultados, vamos dizer assim, né? Então, quanto melhor a gente tiver em sentido de aprender a cuidar da nossa mente, né? Não ficar entregue a um condicionamento, ser responsivo, então melhora a nossa atuação no mundo com os seres. E daí por isso que faz sentido a meditação. Então a gente olhou das 6 paramitas, né? Hoje vai ser então, a gente olhou generosidade, moralidade, paz, né? Ou paciência, energia constante, e aí agora a concentração, né? Que é Dhyana Paramita. Então, essas outras, elas são a base para poder chegar nessa. Por isso tem uma sequência ali, né? Então, se eu estou sendo generoso, estou sendo amoroso, bondoso com os seres, né? De uma maneira além do convencional, né? Olá, Pedro, tudo bom? Seja bem-vindo. E daí a gente vai, então, na sequência, a gente vai encontrar essa ética, essa moralidade. A gente não quer gerar sofrimento para os outros. Lembra que eu falei? Essa imagem bem forte.
Eu não vou jogar mais combustível na fogueira. Quando tiver com complicação, eu vou evitar aquilo, né? Eu vou cuidar das coisas, vou cuidar dos seres. Generosidade, moralidade e paz, paciência. A gente falou que paciência é não impaciência. Lembra? Eu não vou me tornar impaciente, que eu quero forçar, manipular, torcer a realidade ao meu bel prazer. Como que as coisas devem ser, a minha imagem e semelhança, né? Que as coisas devem ser conforme o meu mundo. Eu quero impor aos outros, aonde eu chegar, eu quero que essa é a visão utilitária da vida, né? Então eu olho para o outro, o que que o outro vai me dar de bom? O que que o outro vai me dar de vantagem nessa situação? Então, como é que eu posso sugar daquilo? É o contrário, nós vamos ver o que que eu posso oferecer de bom, né, nos ambientes que a gente for, tá? Então, generosidade, moralidade, paz, energia constante. Então, a perseverança, né, a diligência, a gente precisa dessa virya paramita, que é a energia constante mesmo, porque vai oscilar. É natural que a gente não está perfeito. Então, a gente estar próximo da sanga, né, dos amigos, dos praticantes, a gente fazer leituras, a gente ouvir o lama, tudo isso vai nutrindo a nossa mente, a nossa energia vai se estabilizando. A gente fica menos à mercê das oscilações do dia a dia. Claro que o dia a dia vai ter altos e baixos, é normal, faz parte, é da natureza humana, é do mundo convencional ter altos e baixos, mas a gente não precisa se afetar tanto com aquilo. A gente pode ter uma estabilidade na nossa energia, né? E aí agora a gente vai entrar então na concentração meditativa, porque para a gente poder conseguir tudo isso que a gente falou, a gente precisa ter a nossa mente como uma aliada. Uhum. Então vocês vão lembrar lá, né, as palavras que a gente usa no budismo para meditação. Então lembra, né? No tibetano é gon, que é familiarizar-se, a palavra para meditação. E no sânscrito é bhavana, a palavra usada para meditação, que é cultivo. Eu vou lá cultivar com a minha mente como se ela fosse um jardim. Eu vou remover a erva daninha, remover aquilo que eu acho que está fazendo mal, e eu vou incrementar, e eu vou irrigar as sementes positivas. Ó, um gatinho lá em cima, lá, ó, aparecendo lá no Diego, lá, ó. Ah, Vem ele, meditar também, Diego. ele dorme aqui em cima de uma mala que a gente tem, e agora ele acordou, acho que eu vou ter que abrir a porta para ele sair. Vai A lá, gente fala, pô, tem conversa três, chata essa aí, cara, não posso nem dormir em paz, né, cara? a gente tem três Ai, gatos ai. aqui. Muito bem. Então, fez sentido isso que a gente conversou até agora? Tranquilo? Né? Então, nós vamos ler agora a parte do Gampopa. No começo, lá, como eu estava falando para vocês, que eu acho bem interessante, norteador, né? O resumo, a sinopse do Kempo para cada capítulo. Então, eu vou ler esse trecho. Aqui no livro é 58. Lá no PDF eu não sei exatamente. O capítulo do Gampopa é o capítulo 16 É o e a página 28. é 156. Pode falar, Dani. É o 28 do PDF. Ah, Página 20. beleza. Aquela do a perfeição é o resumo, né, do Kempo. É. Então, a perfeição da concentração meditativa. A concentração meditativa é explicada de forma precisa neste capítulo, que detalha tanto a meditação analítica quanto a de estabilização. A meditação analítica é um método de treinamento da mente baseado na investigação do mundo e da própria vida. Todos os fenômenos operam a partir da constituição de causas e condições. Essa compreensão dissipa a confusão de ver todas as coisas como substanciais e permanentes, e assim o apego é liberado. O apego é uma das causas mais substanciais do nosso vaguear infinito pelo samsara. Pelo poder do apego, nos fixamos aos objetos como se fossem reais. A partir desta causa, ódio e medo surgem e a mente não pode ser estabilizada.
Portanto, antes de fazerem esforços para estabilizar a mente, investiguem como os fenômenos são temporários e possuem uma natureza apenas momentânea. Vocês descobrirão que não existe nenhuma essência no samsara. Não importa quanto esforço vocês façam, é como correr atrás de uma miragem. Alicerçados nessa investigação racional, estabilizem a mente com base nas 10 virtudes. Sem uma mente estável, não é possível desenvolver clareza e acuidade mental. A estabilidade é como canalizar rios dispersos sobre uma ponte. Ela gera força e poder. Por outro lado, uma mente dispersa não alcança nenhuma qualidade positiva, mesmo após centenas de anos de meditação. Portanto, é importante ler as histórias de vida dos grandes mestres, para ver como eles renunciaram às atividades sansáricas e dedicaram completamente suas vidas em locais isolados, e ver as qualidades excelentes que desenvolveram e como demonstraram o caminho correto e beneficiaram incontáveis seres. Sem desculpas, deveríamos dedicar nossas vidas e energia a canalizar e organizar nossas mentes de acordo com os diferentes níveis dos estados meditativos. Dessa forma, nos livraremos de toda confusão e abriremos as portas para a liberação. Ele coloca então dois pontos, né, que são importantes a gente lembrar. Existem as duas meditações, né? Vamos lá agora, lá no começo, ele vai trazer essa orientação. Na página, no livro 293 e no texto é na página 156 no PDF, né? Capítulo 16 que a gente está lendo, então. Perfeição da concentração meditativa. Aquele cuja mente é distraída é presa fácil para as garras das emoções aflitivas. Então, se a gente não tiver concentração, a nossa mente fica dispersa. E aí é fácil realmente a gente ficar à mercê de emoções aflitivas. De repente você não percebe, e aí você é tomado por uma raiva, por um desejo, né, por um ciúme, por qualquer coisa, e vai, vamos dizer assim, obscurecer, vai tornar mais difícil da gente poder ver com clareza a realidade. Então, basicamente, é isso que nós estamos procurando, né, gente? Então, é ter uma clareza do que são os fenômenos. A verdade seria, né, o Dharma. O que que é o Dharma? O Dharma é ver a realidade tal qual ela é. É isso que nós estamos tentando. Não é uma coisa simples. Por quê? Porque a gente tem muitos filtros, a gente tem muitas camadas de referenciais que eu me apego e que foram herdados na nossa bagagem cultural, familiar, de outras vidas. Aquilo é uma realidade. Então, é a bolha que a gente fala, a paisagem, o loca. E agora a gente quer, vamos dizer assim, olhar as coisas com clareza, com acuidade mental. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter uma mente calma, estável. E aí ele vai dizer aqui, o Kempo, ele fala assim, ó, para a gente poder estabilizar a nossa mente, que seria a meditação de permanência serena, de shamatha, eu preciso ter feito uma contemplação prévia, vamos dizer assim, que é, por exemplo, que todos os fenômenos são impermanentes. Eu preciso ter olhado para situações no entorno, porque senão parece que a hora que eu for sentar para meditar não faz muito sentido o que eu estou fazendo, e eu me disperso. Então, é uma forma de canalizar. Quando eu faço uma meditação analítica, que é o pensar, contemplar, repousar, eu tomo temas, as 4 qualidades incomensuráveis, as 6 perfeições. Eu posso puxar os as 4 nobres verdades. Então, eu posso elencar vários temas. A gente comentou, né? Os 4 pensamentos que transformam a mente, por exemplo. Então, eu vou puxar lá, vida humana preciosa. E aí eu vou pensar, contemplar e repousar. Isso é meditação analítica. Depois eu puxo lá, vida humana preciosa, daí tem o karma.
tem o sofrimento e tem a impermanência. Eu tenho que olhar esses quatro, vamos dizer assim, inversores da nossa mente. Porque daí sentar para meditar faz muito sentido. Dá para entender? Porque senão não vai fazer sentido, gente. Também, é claro, a gente vai desfrutar de paz e bem-aventurança, né? É natural que isso surja, mas isso não deve ser buscado como um objetivo, né? Porque senão isso seria o materialismo espiritual que a gente já comentou. A gente não vai sentar para meditar só para buscar paz, porque senão se torna como se fosse uma droga. A pessoa ela precisa sentar para meditar para poder ter paz, entende? Dá para perceber isso? Então, um dos subprodutos da meditação é ter paz. É um efeito, vamos dizer assim, colateral, que é natural acontecer, mas não é o objetivo da meditação. O objetivo da meditação é clarificar a realidade dos fenômenos. Eu ter mais lucidez, mais consciência. E isso é o objetivo final. A paz vai ser natural, porque eu vou abandonando os apegos, eu vou abandonando as estruturas kármicas que fazem gerar sofrimento e que fazem gerar uma intranquilidade em mim. E daí então a paz vai sendo natural. Tá dando para acompanhar aqui? Tá tranquilo, gente? Vamos conversando, tá bom? Vamos dizendo se o raciocínio aí tá sendo encadeado, né? Então, vamos seguir lá, né? Então, o que que ele vai dizer para nós? Sem a realização da permanência serena, que é shamatha, não será desenvolvida a clarividência. Do mesmo modo, sem o poder da clarividência, não será possível beneficiar os seres sencientes. Então, nos ensinamentos tradicionais do budismo, é dito que para você realmente poder ajudar as pessoas, você tem que ter essa clarividência, que a gente vai ampliando a nossa mente. Clarividência seria assim, você vai soltando as suas próprias concepções, as suas próprias ideias e vai ampliando a sua compreensão da sabedoria do espelho do acolhimento. Entende? Cada vez mais você se solta e você abre para entender o que está funcionando na mente do outro. Como é que a mente do outro está operando? Até que os grandes mestres, sim, eles vão ler nosso pensamento, eles vão entender o que está acontecendo. E por isso que eles vão oferecer o antídoto adequado para cada um. Vocês já viram isso, todo mundo, quem já fez retiro com o Lama, com outros mestres, parece que tem hora que ele está falando para nós. Não tem uma sensação assim? Muita gente tem essa sensação, parece, putz, parece que aquilo era para mim. E às vezes era mesmo, era aquilo que ele viu. Porque o mestre ele vai falar o ensinamento a partir da plateia, do público, das pessoas que estão precisando. Era assim que o Buda fazia. O Buda sozinho ele não tinha nada para falar. As palavras surgem quando surgem as complicações. Então, daí vem o ensinamento para dissolver aquele nó, né? E aí, o que ele está dizendo, propondo para nós, que é importante a gente realizar shamatha, a permanência serena, para que a nossa mente fique mais hábil, que ela tenha essa clareza de perceber o outro no mundo dele. E aí sim eu vou poder ajudar ele. Se a gente vai tentar ajudar a partir da nossa perspectiva, pode ser que não seja a melhor forma. Vocês já experienciaram isso também? Às vezes você quer ajudar alguém de como seria no teu ponto de vista ajudar, mas não necessariamente aquilo reflete para o outro, né? Não reverbera tanto. Então tem horas que cada vez mais que eu soltar as minhas concepções, né, o meu arbítrio, a minha, como é que eu vou dizer? Os meus condicionamentos é melhor para eu poder olhar o outro, para eu entender ele. Sem concentração meditativa não será possível desenvolver a sabedoria discriminativa. Eu prefiro a palavra de discernimento, não é discriminação no sentido pejorativo, né? Você está discriminando o outro, a gente está discernindo
naquela situação. Então, se você não tiver meditação, é difícil ter sabedoria, né? Pela concentração meditativa, os objetos sensoriais inferiores são abandonados. Certeza, clarividência e concentração meditativa serão realizadas. Então, quem já aprofundou, meditou mais, já vai perceber assim que o samsara empalidece. Vocês entendem? Você não fica mais tão atrelado ou preso aos prazeres fugazes que o samsara pode te proporcionar. A pizza é gostosa, mas tudo bem se não tiver, sabe assim? Tá tudo bem. Ah, é bom a gente encontrar os amigos, a gente assistir um bom filme. É legal, tá bom. Mas só que você vai ver que você vai encontrar uma bem-aventurança e uma paz muito maior na meditação do que nos prazeres do samsara. Me dá uma vontade de não sair da meditação. Em vez de ficar aquela coisa de coçar para sair, pô, que hora já está acabando, não tocou o despertador ainda, ou se não dormir, né? Você vai se sentir bem aquilo. Como a gente falou assim, pensa num banho, assim, de frescor, depois de um dia quente que você trabalhou muito. É uma alegria tomar aquele banho. Ou aquele dia que você não pôde escovar o dente o dia inteiro, tava fazendo outras coisas, aí na noite, pô, escova o dente, dá uma sensação de frescor. Vocês entendem isso? Isso aí é natural. É a mesma coisa na hora da meditação. Vai dar um frescor, vai dar um gosto de meditar. E vai vir aquela bem-aventurança, uma alegria, tipo um êxtase mesmo, né? E aí vamos seguir aqui. Tendo compreendido que as emoções aflitivas são completamente superadas pela visão superior acompanhada da permanência serena. Então, ó, quando ele fala visão superior, significa vipassana. Quando ele fala permanência serena, significa shamatha. As duas asas, né? Que a gente vai olhar isso para a gente poder avançar no caminho. Eu preciso ter shamatha, permanência serena, estabilização da minha mente. Minha mente precisa estar calma, tranquila, como um lago e não como uma onda, né? Uma tormenta. A gente tem que estar sereno, a mente tem que estar receptiva, aberta, né? Para poder espelhar a realidade. E a partir dessa mente serena, maleável, funcional, e não é mais caótica, aí eu consigo olhar as coisas com profundidade, essa acurácia mental, que é a visão especial, que é Vipassana. O Lama Santen, ele trabalha com o Prajnaparamita, para a gente poder aprofundar Vipassana. Os 8 pontos do Prajnaparamita, por exemplo, quem está lendo os 21 itens já ouviu falar, é dentro desse ponto que nós vamos olhar na semana que vem, que é a questão da sabedoria. Pela absorção mental, a realidade será vista de forma perfeita, tal como é, enxergando a totalidade da realidade de forma perfeita, tal como é, paridade, né, o tal como é. Um Bodhisattva desenvolverá grande compaixão por todos os seres sencientes. Então, aí também, né, quando você tem uma estabilidade na mente e você começa a olhar, a ver os fenômenos tal qual eles são, é natural que surja a compaixão, a bodhicitta, que você não vai querer que os seres sofram, né? E o que é meditação para vocês, assim? O que que vocês entendem por meditação? O que que vocês fazem quando alguém pergunta na rua ou algum parente, você está lá no dia de tomando café na casa da avó, do tio, alguém pergunta, ah, cara, você está meditando, é mesmo? O que que você faz? Primeira coisa que as pessoas falam, mas eu não consigo ficar sem pensar. Não é isso que as pessoas falam? Não dá para parar o pensamento. É o senso comum, né?
Gabriel, esses dias a minha esposa perguntou para mim como é que era. Aí eu tentei explicar um pouco, mas de uma forma muito superficial, né? Ela demonstrou curiosidade, né? Isso vai começar assim, né, cara? A gente vai reverberando nos outros, é. E é que é aquilo também, né, Diego? Se a gente não comer uma maçã, difícil escrever como é que é o gosto, a textura. Então, tem que experienciar, né? Às vezes é mais fácil falar para a pessoa, vamos sentar para meditar. Dá 5 minutinhos aí da sua vida para a gente sentar, respirar um pouco. No final das contas, a nossa mente precisa estar absorvida dela mesma. Vocês entendem isso que é a meditação, a estabilização dela. A mente precisa voltar-se para si mesma, porque agora a mente está num processo externalizador, como o Buda disse. E o Lama também reforça, né? Então ela está buscando imagens, ela está buscando histórias, ela vai, pela originação dependente, criando mais mundos. Esse é o processo externalizador. Agora, no caminho do praticante, né, da meditação, a gente vai inverter o foco da mente. A mente tem que passar a olhar para si mesma. E aí é o caminho internalizador. Eu não vou ficar mais preso em bolhas, borbulhas, histórias da realidade que vai sempre se desdobrando. A partir de um ponto surge outro ponto, daí vai surgindo, sabe, você tem uma base que aí surge outra, depois vira uma base para outra coisa, né? E é assim que as histórias vão se desenrolando, né? E daí é que ele vai dizer, então, né? A definição da concentração meditativa é de que ela possui a natureza da permanência serena. A mente repousa internamente de forma unifocada na virtude. Então ele fala, a mente repousa unifocada na virtude. Então, esse tipo de concentração meditativa é alcançado pela eliminação completa das distrações, que são o oposto da concentração. A mente repousa unifocada. Vocês entenderam? Ela parou de olhar para fora, buscar fora algo que já tem dentro. Eu vou ter que olhar para o mundo interno. A mente olhar a própria mente. Daí ele vai dizer, então, como fazer isso? Ele vai falar, deve-se evitar as distrações. Pelo isolamento do corpo e da mente, os pensamentos discursivos não ocorrerão. Então, é mais fácil para nós a gente encontrar um ambiente mais calmo, mais sereno, protegido, para iniciar a nossa prática. Depois, mais para frente, daí você pode estar em qualquer lugar, você pode estar numa feira, né? Você pode estar no centro da cidade e a tua mente vai ficar, vamos dizer assim, em paz, serena, não vai estar naquela agitação, né, do mundo externo. Só que para nós que a gente está iniciando, a gente precisa de um espaço mais calmo, mais protegido. Não é assim que a gente encontra um cantinho na nossa casa para a gente meditar, que não fica vindo gente, né? Não fica tocando telefone, não fica tendo que responder a muitas coisas. Aqui, ó, nessa parte, né, nesse trecho do capítulo da perfeição da concentração meditativa, ele vai dizer que a gente precisa soltar o nosso apego aos objetos sensoriais. Enquanto eu estiver gerando esse craving, né, esse apego, essa fixação, daí é difícil da gente sentar e meditar. Não quer dizer que a gente precise cortar, que a gente precise destruir, né? Vamos dizer assim, rechaçar, gerar uma aversão às coisas, às pessoas, aos fenômenos, às situações. Não é isso. O que quer dizer é que a gente deve reduzir o nosso apego. Vocês entendem? A pegada que a gente precisa daquilo, que sem aquilo não vivo. Daí é bom que nós estamos vivos,
que a gente tem saúde, a gente tem lucidez, tem clareza na nossa mente, e a gente consegue, de algum modo, contemplar isso. E quando a gente estiver no processo de morte, como é que vai fazer? A gente vai ter que deixar na marra os objetos de apego, não é? Daí é bem mais complicado, porque vai estar colapsando nossos elementos. Eles não vão estar mais da maneira como estão agora, estáveis, né? Que tem uma certa tranquilidade, vamos dizer assim. Então é bom que a gente já faça isso desde já, e soltando, né? A pegada do apego, né? Pegada do apego, aí ó, ficou até rimou, né? Então deve-se evitar os apegos. Tendo renunciado a esse apego, né, ao mundo convencional, vamos dizer assim, a realização da iluminação não será tão difícil. Então, eu não ficar preso às 8 preocupações mundanas, lembra, gente? É isso. Quantos likes eu tive, quantas pessoas me amaram, me mandaram mensagem, me deram parabéns, sei lá, qualquer coisa. E além de fama, né? Todo mundo está querendo ser reconhecido, ser amado. Isso tudo a gente está vendo são os 8 dharmas mundanos, 8 preocupações mundanas. A gente quer ser elogiado, a gente não quer ser criticado, não é isso? Daí eu estou preso por apego. Eu tenho apego a que os outros reconheçam o meu trabalho, a minha vida, valorizem. Você sabe com quem você está falando, aquela coisa, né? E aí, por outro lado, eu tenho aversão se alguém me critica. Na hora eu já quero defender a minha identidade. Espera um pouco. Como é que sim você está falando? Você não está aqui. Você não está vivendo a minha experiência. E a gente fica responsivo, entende? É para a gente reduzir a responsividade. Isso está fazendo sentido, gente? Está tudo bem? Gabriel, quando você estava falando de reduzir os apegos, eu lembrei de uma fala do Lama. Eu acho que foi o Lama que fala sobre reduzir as camadas de complexidade da vida, nesse sentido de tentar viver de forma mais simples, né? E é isso, né? A gente precisa se deslocar, aí você compra o carro, aí com o carro vem o seguro do carro, daí bate o carro, tem o que envolve a batida do carro, enfim, né? Tudo vai ficando muito complexo conforme a gente vai colocando mais camadas, assim, né? Então, essa tentativa de deixar a vida mais simples, né? Simplificar um pouco as coisas. Isso daí é uma orientação que faz parte para facilitar o caminho espiritual, para conseguir meditar, para a gente simplificar a nossa vida, ter menos pratos girando no entorno. Se você é um CEO, se você é um reitor, um chefe de departamento, seja o que for, se você é, sabe, o superintendente de um trabalho, qualquer coisa, vai ter muitos pratos para você fazer girar. Isso vai ficando cada vez mais complexo, não é verdade? Então a gente tem que cuidar também com isso. Simplificar no sentido assim, eu consigo reduzir a minha pegada no mundo, eu consigo diminuir a minha velocidade, porque é muito louco, gente. A gente está nessa esteira rolante do hedonismo, então a gente está sempre querendo consumir coisas, está sempre querendo alguma coisa diferente. Parece que eu preciso de alguma coisa me fazer feliz, me fazer alegre, me dar um prazer, alguma coisa massa. Aí eu fico rolando lá o Insta. Daí eu pego e vou ver o que que eu vou fazer de diferente no fim de semana. Alguma coisa que me dê alegria. Daí vocês vejam que coisa a gente está se empobrecendo nesse processo, porque eu tenho muitas riquezas internas e eu estou buscando fora alguma coisa que eu já tenho dentro. Não é nada assim de como é que eu vou dizer assim, de punição, né? De uma coisa de culpa. Não tem um Deus, um gerador disso tudo, do mal, seja o que for. Não é. É só porque a gente escolheu viver dessa forma. E a gente pode escolher viver de uma outra forma.
é cobrar essa liberdade, não é verdade? Por que você se sente preso, que aquilo é inegociável, que não tem como mudar, mas a impermanência pode tocar isso ou não? Pense em algo que para você assim não tem como, é inegociável, ele não tem como mexer. A impermanência pode mexer nisso ou não? Não pode? Para qualquer coisa. Então é bom que a gente se familiarize com a realidade e aquilo não impacte tanto em nós, né? Não é também perder a alegria da vida, né? O encantamento, ver o aspecto mágico, lúdico, mas é de uma maneira mais simples, mais singela mesmo. Às vezes, por exemplo, a pessoa não consegue usufruir de uma caminhada no final da tarde. Ela não consegue celebrar a vida, de ver a natureza, de ver um parque, de pisar no chão, entende? De estar junto com uma pessoa que ela quer bem, alguma coisa simples assim. Aí parece que isso é medíocre, isso não é uma coisa, sabe? Sensacional. Tudo tem que ser muito grandiloquente, sensacional, sabe? E não é o caso. É o comum, é o natural, é o feijão com arroz. E que bom, a gente agradece quando a gente vê um feijão com arroz, entende? É um milagre da vida ter surgido aquele prato de feijão com arroz, mas parece que eu preciso de alguma coisa muito especial. Essa é que é a busca, né, que a gente fala. Não tem problema de ter comidas boas, de ter beleza, né, estética, isso tudo é importante, é bonito, mas o problema é o apego àquilo. Eu não fico feliz se eu não tiver aquela comida, se eu não tiver aquela situação, né? Aí ele fala assim, até interessante, né? Pelo empilhamento dos objetos aos quais você tem apego, miséria 1000 vezes maior surgirá. Tipo, sim, não vai resolver aquilo tudo que você comprou, que você adquiriu, que você acumulou. Você vai ter que deixar. Na hora da passagem, aquilo não vai ter nenhuma serventia. E pensa quanto tempo dura o prazer de um presente, de alguma coisa cara que você possa comprar, que você possa ganhar ou possa dar para alguém. Não é uma coisa rápida. Eu sempre lembro do Lama comentando quando a gente dá um presente para alguém, aquilo que era bonito, aquela embalagem, né? No momento que você dá para a pessoa, aquilo já vai se tornando lixo. E a pessoa vai desembalando e aquilo que era bonito, ela já vai pondo de lado, jogando já para fora. Você vê como que é a impermanência das coisas, né? Então ele está ficando aqui no isolamento. Vocês lembrem bem isso, ó. Isolamento, claro que pode ser a pessoa ir na natureza, lá ir num monastério, ir num templo. Isso também é um tipo de isolamento. Mas o principal é que a gente se isole das preocupações mundanas, não ficar à mercê disso que nós estamos comentando. É como se fosse eu tomar refúgio na própria montanha do meu corpo, fazer retiro na montanha do meu corpo. O meu corpo pode ser um retiro em que a minha mente vai estar estável, serena e vai gerar bodhicitta, aonde quer que eu caminhe, né? Com isso, vai reduzir as emoções aflitivas. Com isso, vai facilitar para a gente poder sentar e meditar. A prática meditativa vai fluir melhor. Muito bem. Daí ele vai dizer também que vai chegar ao ponto de isolar a mente dos pensamentos discursivos. É isso que eu falei. Vocês perceberam na hora que a gente estava conduzindo a meditação? Que eu falei, a consciência fica imóvel, ela percebe a qualidade de quietude e, ao mesmo tempo, a qualidade de movimento que pode surgir. Vocês conseguiram perceber isso na tela mental de vocês, quando a gente estava meditando? Então, essa é a nossa prática. A consciência imóvel, presente, lúcida, não está sonolenta, não está torporosa,
está ali, clara. E ao mesmo tempo ela percebe que tem um espaço e é um silêncio, e ao mesmo tempo esse espaço acolhe todas as manifestações, bolhas, imagens ou ondas que surgem. E aquilo surge, dura um tempo e cessa. E a consciência permanece imóvel. Esse permanecer imóvel que ele está falando aqui, no livro 299, a página, isolando a mente dos pensamentos discursivos. Então, você não precisa nem gerar apego nem aversão aos pensamentos, mas você tem um espaço entre eles. Isso que é o isolamento, entende? Quando surgir um pensamento, você não vai sentir eu sou esse pensamento. Você não vai estar tão fundido com aquela experiência. Aquilo vai surgir, mas você está numa espacialidade, numa abertura. Gerou um espaço entre o pensamento que surge e a resposta que parece que eu tenho que dar imediata. Daí aqui eu vou pedir para vocês, então, vamos fazer uma experiência para a gente poder olhar a natureza do fenômeno da nossa própria mente. Então vamos sentar um pouquinho em meditação, que agora vai surgir então a sequência, né, da concentração meditativa, porque a gente tem uma certa estabilidade, a gente vai ter que olhar agora fenômenos mais sutis. Com essa posição confortável no seu corpo, na sua mente, solte as tensões, faça algumas respirações profundas, conscientes. Vamos observar a nossa própria mente, com o corpo um pouco mais calmo, relaxado. Observe a sua mente. A mente olha para a própria mente. Veja como a mente produz imagens. Você percebe a consciência lúcida observando esses fenômenos. Existe um espaço como se fosse uma tela de um cinema. E ao mesmo tempo, existe essa projeção de imagens, como se o próprio espaço surgisse como imagens, como um holograma. Perceba se há separação entre o espaço e o holograma, e o objeto. Então, nós vamos agora, de maneira voluntária, construir, imaginar uma esfera dourada. Nós estamos meditando e, ao mesmo tempo, produzindo essa imagem mental. Você consegue ver a esfera dourada. Veja se você consegue ampliar, reduzir o tamanho, girar ela para um lado, girar para o outro, deixar ela mais brilhante ou mais opaca. Tudo isso é uma construção da mente. Veja se a sensação de que a esfera está separada da mente que produziu ela. Parece que a esfera está lá, que é o objeto, e o sujeito está aqui.
Essa separação é artificial. É a própria mente que se dividiu como sujeito e objeto. Esse é o fenômeno da coemergência. O sujeito surge no mesmo fenômeno que o objeto e vice-versa. São feitos da mesma substância, da mesma mente. Muito bem. Isso que a gente fez agora, então, assim, é o primeiro elo dos 12 elos. Vocês vão ver lá, então, e ele vai trazer lá na parte C, né? Por meio do isolamento do corpo e da mente, as distrações não surgirão. Aí ele vai falar de apego, ódio, ignorância, das emoções perturbadoras, né? Ciúme e orgulho, né? As emoções aflitivas também, quando tem tal força. Ele está querendo trazer antídotos para nós. Quando você tiver apego, você contempla a feiura. Quando tiver ódio, contempla a bondade amorosa. Quando tiver ignorância, contemple a originação interdependente, que são os 12 elos. Aqui, ó, o que a gente fez agora foi a gente ver como é que surge a vidya, o primeiro dos 12 elos, que é a cegueira, a não visão. Vocês conseguiram ver a imagem da esfera dourada? Deu para ver ou não? Foi muito viajando? Não. Deu para imaginar, não foi? A gente foi lá e visualizou. Aí deu para fazer, testar ela, fazer ela aumentar, diminuir, deu para ver que aquilo era uma criação da mente, não foi? Gira para um lado, gira para o outro, deixa mais brilhante, mais opaca, tudo bem. Num certo momento, não dava uma experiência de que parece que tinha um espaço entre a imagem e aquele que estava observando a imagem? Vocês sentiram isso também? Parecia que ela estava em algum espaço, mas que ela não era propriamente. Não é isso? Só que ela é a própria mente, não é? Ela é feita da mesma substância, o objeto e o observador. Então, nesse momento, eu vejo que a mente pode se dividir, é uma capacidade da natureza da mente. Ela pode sentir-se como um objeto e um observador. Só que é o mesmo fenômeno. Está fazendo sentido isso, gente? E isso é o primeiro dos 12 elos. Daí eu vou dizer para vocês, se vocês quiserem pegar essa semana, texto do Lama, né, do Roda da Vida, como caminho para a lucidez, esse livro, onde ele vai falar dos 12 elos, quem quiser aprofundar. Aqui ele faz uma apresentação bem breve dos 12 elos, né? No livro, aqui tá, deixa eu ver qual que é a página que vai aparecer. Na 301 para 302, ele vai explicar dentro da ignorância lá, né? Ele vai falar das emoções perturbadoras. E aí a gente vai falar dessas cinco, né? Apego, ódio, ignorância, ciúme e orgulho. Ele está tentando colocar para nós antídotos. E o antídoto para a ignorância é compreender a interdependência das causas e condições, que é compreender os 12 elos. Deixa eu ver que página que está no PDF. Isso daqui, gente, é complexo. Para a gente poder. Eu vou falar de uma maneira muito geral, assim, panorâmica, né? Superficial, inicial mesmo. Precisaria pegar, tipo assim, um curso só sobre esses 12 elos, né? Então, os 12 elos, eles seriam a segunda nobre verdade, as causas do sofrimento. Em última instância, é essa originação dependente que a gente não enxerga, né, de forma inconsciente. Então, aqui, ó, vocês vão dar uma olhada depois na página 161 do PDF, tá bom? Ele vai falar da interdependência do samsara, que é explicada na ordem direta, do primeiro para o 12º elo.
E a interdependência do Nirvana é explicada na ordem inversa. Quando Buda reconheceu que ele falou, mas como é que isso tudo estava lá embaixo da árvore bode? Como é que deu esse rolo, essa zica, esse problema no mundo? Daí ele mesmo era o Buda, ele olhou para o lado, ele mesmo tinha que responder aquilo. Como é que ele vai fazer isso? Aí ele foi ver os 12 elos da originação interdependente. E aí ele foi percebendo que se ele fizesse a ordem inversa, ele ia dissolvendo as sensações que os 12 elos produzem, né? E aí vocês vão olhar lá, vai estar explicado aqui então os 12 elos de uma maneira assim sucinta, né? Na página 161. Complicado, gente. Hoje é uma fala, né? Um encontro mais denso, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai olhar a concentração meditativa, mas não é só shamatha, não é só a permanência serena, o silêncio, né? A paz da mente. É junto esse insight que vem. Quando tem um pouco de silêncio, de paz, de serenidade, fica mais fácil para a gente olhar. E aí ele vai ter que olhar esses 12 elos. Alguém já estudou os 12 elos? Já ouviu falar? Já fez alguma prática, retiro? Então, esses são importantes também para a gente olhar. Vocês lembram lá, a vidya, né, que é a ignorância, a dualidade. Eu me divido, eu me separo, eu me sinto um eu separado, unificado, existente em si e por si. E tudo que é não eu, que está para fora, como se fosse da pele para fora, aí vai gerar então essa dualidade entre o eu e o não eu. E a partir daí vem as emoções perturbadoras. Aí surgem os 12 anos. Começa com a vidya, depois vem samskaras, que são as marcas mentais. Então, os referenciais que eu adoto para surgir como um eu separado, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. E aí surge um Vijnana, que é uma consciência dual. E assim vai se desdobrando os 12 elos até chegar lá, Jet Janamarana, que daí a gente vai chegar no ponto de que a gente se sente uma identidade, fazendo esforços, e que inevitavelmente ela vai ter decrepitude, doença, morte, né? Aflição e assim por diante. Então, se eu dissolver na maneira, no sentido oposto, né, inverso dos 12 elos, é a sensação de ver que a gente não está preso dentro da roda da vida, que a gente não é essa bolha de realidade, que a gente não é essa identidade, que a gente surge e se sente real, né? Pode falar, Dani. Que é isso que o Lama fala, sair de costas da bolha? Isso mesmo. Que é quando a gente faz o caminho inverso, né? É como se fosse vou desconstruindo, dissolvendo a solidez daquela realidade. Hum. Tem um curso, Gabriel, que o Bruno deu em outubro do ano passado sobre os 12 elos, um fim de semana, e foi tudo gravado. Eu não sei se está no YouTube de repente, mas o Bruno deve ter esse material. Isso é muito bom. Quem quiser ter acesso, acho que vale a pena mesmo. É, ouvir o Lama, né? Ouvir os cursos, o Bruno. Então a gente vai seguindo e tentando aprofundar. Faça uma leitura desse capítulo, eu acho que vale a pena, né? Quem não leu ainda, a gente pode voltar um pouquinho, né? Na semana denso aqui. É denso, não é uma coisa fácil, mas ele está propondo para nós antídotos para a gente poder reduzir as emoções aflitivas. E isso facilita a hora da meditação. Entendeu? Então a gente vai fazer o pensar, contemplar, repousar, ler um pedacinho. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Aí eu pego lá o item 4, ciúme. Eu leio aquele pedacinho lá. Tem um parágrafo e depois uma estrofe lá de 4 versos. Então, eu olho isso, leio essa parte. E aí eu tento trazer, isso é o pensar. Aí eu tento contemplar. Cadê exemplos na minha vida? E depois eu tento relaxar. Olhar cada um desses, acho que vai ser útil para a gente poder clarificar, né? Tiver dúvida, surgiu
né? Mandem mensagem, temos a semana toda aí para ouvir, responder, conversar junto, né? E aí, se tudo der certo, se o capítulo funcionar, né? A concentração meditativa de todos os bodhisattvas é livre de pensamentos discursivos, tranquiliza perfeitamente o corpo e a mente, é supremamente pacífica, é livre de arrogância, não experimenta o sabor e é livre de percepções, que descreve o estado mental de permanência em bem-aventurança durante esta vida. Isso é o Dalai Lama, é o Dhamma tem os mestres que estão ali, né? Com a mente permanece, como a mente permanece perfeitamente em absorção pela própria mente, e por discriminar completamente todos os fenômenos, eles são chamados de permanência serena, que é shamatha, e visão especial, que é vipassana. Isso lá na página 308 do livro, né? Então, a permanência serena é a concentração meditativa propriamente dita, e a visão especial é a sabedoria discriminativa. Então, vocês estão vendo que essa quinta perfeição, que é a perfeição da concentração meditativa, ela é propriamente dita como a shamatha, né, a meditação. Porém, vocês vejam que ela já é um passo para a sexta perfeição, que é a prajnaparamita, a perfeição da sabedoria. Com a mente serena, eu vou gerando esse insight, essa visão especial, essa sabedoria discriminativa. Os bodhisattvas, ao aperfeiçoarem completamente a concentração meditativa, atingiram a iluminação insuperável, perfeita e completa. Atingirão a iluminação completa e estão atingindo a iluminação completa e perfeita. Ao abandonar completamente a alegria, a felicidade, o sofrimento do reino do desejo, será atingido o estado igual ao dos deuses, dos níveis de Brahma, clara luz, virtude crescente e grande fruição, das quatro concentrações meditativas. Aqui são os quatro jhanas, né? Como o Lama explica. Então é isso, gente. A gente vai ter que olhar com mais calma esse capítulo, né? Ele é mais denso, vocês perceberam, né? Mais conteúdo do que os outros. Mas é isso, acho que vale a pena a gente aplicar eles, né? Esses, vamos dizer assim, antídotos, né? Para a gente poder aprofundar a nossa prática. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer fazer uma colocação? Ou foi muito maçante? Vocês me perdoem, né? Conseguiram sobreviver até o final? Guerreiros, né? Ai, ai. A gente podia fazer, talvez, Gabriel, como uma sugestão no próximo encontro, uma meditação guiada que a gente fosse fazendo os 12 elos, assim, pegava um exemplo, a gente podia tentar fazer juntos, você ia conduzindo a gente. Vamos. Aham. Aí para a gente fazer na próxima o que a gente tem programado, mas que não é nada fixo, né? Seria a gente olhar a sexta perfeição prática paramita. E para a gente olhar ela, vai ser bom, né, retomar essa parte dos 12 elos para ajudar, né? Então, o Prajna Paramita também já é, como a gente já falou, a coemergência ajuda muito em Prajna, na compreender a vacuidade dos fenômenos. E também junto os 12 elos. Quer dizer que a realidade não é sólida, não é fixa, que dá para ser dissolvida. É isso que nós vamos apresentar, né? Olhar junto na semana que vem. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Pergunta? Tudo bem? Já tá bom por hoje, né? Ai, ai. Mas eu acho assim que na atual conjuntura, vamos dizer assim, né? Ter pessoas que estão interessadas nisso, né? Da gente poder estar agora, ó, às 9:30 da noite, olhando temas tão, né, sutis, né? Então, aquilo muito bom que a gente possa ter esse espaço, né? Que bom.
Então tá bem, gente. Vamos fazer a nossa dedicação. Tranquilo, Pedro. Acho que todos nós, cara, a gente tem que olhar junto o capítulo mesmo. É um capítulo denso, né? Talvez a gente tenha até que deixar a próxima semana para olhar mais um pouco esse capítulo, né? E deixar, às vezes, e com calma também, né? Porque realmente eu acho que talvez fosse até mais fácil a gente ter feito dois encontros sobre esse capítulo e depois mais dois sobre o outro. E vocês vão ver que são capítulos mais complexos do que os primeiros que a gente viu, né? Normal. É isso aí. Mas que bom que a gente conseguiu estar aí junto. Vamos ler junto de novo. Acho que vale a pena. Eu vou pegar também para ler, olhar ele. E a gente faz a meditação como a Dani sugeriu na próxima semana, olhando os 12 elos. Então, a gente pega um pedaço desse capítulo também para tentar destrinchar um pouco mais, né? Tá bom? Então, vamos fazer um pouquinho de silêncio. Às vezes é muita ideia, conteúdo. Mais uma vez, encontre essa paz, serenidade. Inspire, exale e mantenha clareza na mente. Profundo relaxamento e, ao mesmo tempo, vivacidade na mente. Perceba a sua energia se equilibrando, se estabilizando. Nós vamos nos lembrar que tudo aquilo que nós tenhamos gerado de benefício para nós e para os outros possa se ampliar, se espalhar em todas as direções. Todos os seres sejam felizes e todos os seres sejam livres do sofrimento. Que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo, gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Andan Jumene Jimbo Demba Yuri Neba Dan Demba Zingbe Jebu Nangu Zenja Zenden Jerchi Duzun Zanje Guru Ringo Jeno Drugunda De Wajen Bojan Barje Gunzal Dundun Dragotzal Solande Zojin Je Lam De Zoji Nan Zangwe Barje Jiwa Dan Zamba Lung Jendru Barjin Jilo Umam Benzra Guru Bemazidi. Que a grande tradição da Bhakti Lakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Deltsin possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Eiloche, Zambim Sasum Chap Parpel Druju Chosona Wadang Hidradusun Yele Show. Então, obrigado, pessoal. Boa semana para todo mundo. Valeu, aquele abraço, se cuidem. Tchau, Obrigada. Tá, obrigado. gente? Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.